Bom, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente tem aqui mais uma entrevista no nosso canal Cientista Sincero. Hoje a gente vai entrevistar o professor Ineu Mazaro, meu colega, né, que agora está aposentado, mas que trabalhou muito aqui e ele trabalhou por muito tempo, ele vai contar pra gente, né, aqui no departamento. E não só no departamento, mas ele fez um monte de coisas que a gente vai conversar com ele. Então a gente agradece o professor Ineu pela disponibilidade de sair das suas férias, sua aposentadoria para vir aqui conversar com a gente, né? Largar a boa vida de aposentado, né? É verdade. E vir aqui bater um papo com a gente e contar um pouco da história dele e da história do departamento também. Enfim, tudo aquilo que a gente puder conversar com ele. Então, professor Ineu, obrigado por estar aqui, né? E aí eu vou pedir para você se apresentar, falar primeiro um pouco sobre Ok, quem você é. ok. Obrigado, Kleber. Obrigado pelo convite e pelo sucesso que esse canal está fazendo no meio estudantil e acadêmico, né? Eu sou Iridium Mazaro, é, sou formado em Física, né? Fiz o mestrado, fiz o doutorado e estive como professor aqui na Universidade Federal do Paraná desde 80 até o último dia do ano de 2019, né? Portanto, 40 anos de atividade aqui no nosso departamento. Eu digo nosso porque eu ainda me sinto daqui, né? Eu me sinto daqui, com os colegas, os amigos que a gente tem aqui e pelo trabalho que a gente fez aqui no passado, né? Então, essa minha entrada aqui em 81, eu entrei num grupo liderado pelo professor César Cusatz, né, que me motivou, junto na época com o professor Ricardo Rodrigues, me motivou a trabalhar com ótica de raio-x. Uma novidade para nós aqui, porque estávamos acostumados com raio-x de cristalografia, basicamente, né? Os grupos que tinha aqui no Brasil eram grupos de cristalografia, e aqui o grupo estava crescendo na área de ótica de raio-x. Então, nesses anos que eu estive aqui, eu fui professor de várias disciplinas, digamos, desde algumas teóricas a outras experimentais, e foi um período de 40 anos de vida agradável aqui no departamento. A gente deixa saudade aqui, lógico que o tempo não volta mais, já estamos careca e com cabelo branco, mas os motivos só aqui no departamento só nos deram alegria. Isso aí. Ineu são muito tempo mesmo, mas vamos começar lá do começo. Uhum. Você é daqui de Curitiba mesmo? Não, na verdade, eu sou do interior de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente. E como é que você veio parar aqui, Ineu? Então, lá pelos 17 anos, a gente estava procurando o que fazer na vida, né? Ia fazer engenharia, fazer física. Então, eu tive uma motivação que eu assim, o que eu vou fazer na vida? Como eu ia muito bem em física, em matemática, em química, eu sabia que eram ciências exatas, mas não sabia muito bem se ia fazer física ou engenharia. Acabou que eu acabei descobrindo que aqui em Curitiba tinha um curso de física e eu não podia ir para São Paulo. O custo de vida em São Paulo era muito grande e eu soube que aqui em Curitiba tinha uma casa de estudante e eu fiz a inscrição para o vestibular, passei, isso foi no ano de 73, né, em janeiro de 73, vim para cá em fevereiro de 73, de 1973, né? E acabei conhecendo pessoas da Casa de Estudante Universitário, Casa de Estudante Universitário, a CEL, a famosa CEL, ali em frente ao Colégio Estadual. E ali eu fiquei como morador durante 4 anos, né? Então a minha vinda para cá, fazer física, foi por naquele momento que todo jovem passa e escolher o que fazer, ficou entre a decisão entre a engenharia e a física. Eu optei pela física
E cheguei a pensar depois mudar para engenharia, mas acabei conhecendo pessoas e professores aqui que me fizeram a continuar na física e dizendo que eu não precisava ser simplesmente, ou não precisava ser somente professor do ensino médio. Eu podia fazer uma carreira na qual de pós-graduação e que eu poderia, quiçá, talvez, né, trabalhar na universidade, seja aqui ou em outra qualquer. Então, a minha escolha para cá, fazer física, foi naquele momento que o jovem passa de procurar a profissão. Eu passei por isso também, né? E naquela época o curso, acho que ele era conjunto, né? Era bacharelado e licenciatura juntos, né? Não, naquela época, então, o manual dizia pra gente, que era bacharelado e licenciatura. O manual dizia, e tenho até ele lá em casa, do 73. E que consta as disciplinas que nós faríamos aqui. Mas ele não tinha o bacharelado, ele só tinha a licenciatura. Mas só que era uma licenciatura que eles chamavam uma licenciatura turbinada. Essa licenciatura era... Bom, tem uma longa história que no passado já teve licenciatura, tá? Teve antes de 73, antes de 70, teve colegas aqui que se formaram bacharel. Eu não sei qual a razão correta, mas o fato que em 72, 73 não teve o bacharelado. Todos que entraram em 72, 73 saíam diplomados com licenciatura. Lá para frente, eu não sei exatamente, mas eu acho que eu já era professor aqui em 80 mais ou menos, que 81, 82, que criou-se o bacharelado e a licenciatura. Mas até nessa época teve uma faixa grande de colegas nossos aí que se formaram, né? Nós saímos licenciados. Mas é um licenciado que quando a gente chegava na Unicamp, na USP ou qualquer instituição São Carlos, apresentava as disciplinas que nós tínhamos feito, nós éramos muito bem recebidos e a gente já era colocado direto nas disciplinas da pós-graduação, né? Então você já, apesar de... Então você, em termos de diploma de graduação, aparece só como licenciado em física. Só licenciado. Mas aí eu acho que vem junto as disciplinas no histórico, daí contava como se fossem as duas no juntas. No histórico escolar vem esse elenco de disciplinas, né? Por exemplo, nós tínhamos disciplinas lá, chamava Introdução à Mecânica Quântica, né? Eletromagnetismo. Eletromagnetismo é o livro do Beiser, do Heisenberg, professor René, um grande professor aqui, que amava eletromagnetismo. O professor Liu Kai, na época, ele gostava de dar aula de estrutura da matéria. Então tinha um livro mais básico que era o Beiser, e logo depois foi esse, melhor agora, Harley, Heisenberg, né? E tinha o livro só do Heisenberg no passado, que já era mais pesado. Esse os professores, quando pegavam um livro assim, só pincelavam alguns capítulos, né? Então, o livro dependia muito do professor que ia dar a disciplina. Mas tivemos mecânica quântica, chamava Introdução à Mecânica Quântica. Em suma, tinha Introdução à Física do Estado Sólido, tinha Introdução à Física Nuclear, o R. Richer era o livro que dava, quem dava a disciplina é o professor César Cusatz. Então, tinha o professor Dunn, que dava o Estado Sólido. Né? O César, então, foi teu professor nessa época? Foi. E foi aí que foi o César, quando eu sentado nessa sala de aula aqui, eu e mais 5 ou 6 alunos, as turmas eram sempre pequenas, né? Nunca tivemos turmas grandes. Com a aula de
física atômica e nuclear, seguindo o livro R. Richard. E um certo dia ele me conheceu, aí eu acho que eu fui mais ou menos bem nas provas, coisa assim. Ele me chamou se eu queria trabalhar com ele. E aí eu fui trabalhar com ele no laboratório que era o embrião do ótica de raio-x, que na verdade na época só tinha um gerador Philips, um gerador Philips, daqueles bem antigos, e mais umas coisinhas, um detetor daqueles bem antigos ainda, resquício ainda de física nuclear, que aqui existia um negócio, existia um laboratório de treinamento em física nuclear, chamado SICTEM, né? E os laboratórios daquela época, tanto de física nuclear como os laboratórios de física, tinha alguns instrumentos de medida de radiação e podia ser usado para raio-x. Então, o começo, o professor César começou a trabalhar aqui, era com uma parte que é a formação inicial dele, resolução de estrutura, mas depois, quando ele foi para os Estados Unidos e volta, nesse momento que ele me conheceu aqui, ele veio com a ideia de fazer interferometria de raio-x. E era uma coisa fantástica, porque a gente conhecia o interferômetro de Maxwell Morley aqui, e via as franjas bonitinhas. E aí você tinha condições de medir distâncias, coisas assim, né? Aí chegou ele aqui com um treco aí, rapaz, que, lógico, depois de montado, estabelecido, obtinha com o interferômetro de raio-x, que ele trouxe de lá, e botou para funcionar, você obtinha franjas, mas aquelas franjas eram de distância de 2 angstrom, né? Então, para a gente que o gurizão ali que está, nossa, passando do treco do visível aqui, basicamente, né? Da luz visível, indo para raio-x e vendo franja, aquilo me motivou bastante, né? Então... Isso ainda era na época da graduação ainda? Na graduação, no terceiro ano. Terceiro ano. Terceiro ano. Isso foi basicamente uma iniciação científica aí? Foi. Né? Não basicamente, mas foi a iniciação científica porque ele me convidou para fazer o seguinte, ó, você quer vir trabalhar comigo, assim, assado, me explicou? Eu peço uma bolsa para você. Naquela época, uma bolsa de iniciação científica. Naquela época, então, o professor, pesquisador, ele pedia direto a bolsa para o CNPq, né? E ele conseguiu a bolsa, e conseguiu a bolsa de outras pessoas também no futuro, aí, mas a minha foi em 75, 74, 75 por aí. E aí o projeto era de montar a mesa de concreto, tinha a ver com a mesa de concreto, que ela existe até hoje lá no porão, e lá fazer o suporte onde ia a torre do raio-x e toda a instrumentação mecânica que ia colocar aqui para colocar o interferômetro. Né? Então foi isso aí, durante 2 anos. Eu fiquei em 75, 76 fazendo isso. Até nas férias de 77, porque nas férias de 77 eu estava em trânsito entre aqui e Campinas, né? Que eu fui para Campinas. Você terminou o curso em 76, né? 76. Naquela época nos formamos umas 8 pessoas, né? Alguma coisa assim, né? Tem vários colegas que inclusive foram professores aqui. Mas então a minha entrada aqui com o professor César, no grupo de ótica e raio-x, foi porque ele foi dar essa disciplina de física atômica e nuclear, e ele me conheceu e me chamou para ir trabalhar com ele. Antes disso, você não tinha pensado em fazer nenhum tipo de iniciação científica, nada disso? Então, antes do professor César, eu não tinha essa convicção, porque mesmo aqui, eu vou te dizer para você, era raro quem tinha uma iniciação científica, era raro mesmo. Naquela época, os professores que eram doutores e que, digamos assim, eram os 4 pilares do departamento de física em termos de doutores e de dar direção para o departamento.
porque o departamento ele veio de uma situação, a história é longa, mas o departamento aqui no Centro Politécnico, ele veio aqui, se não me engano, no ano 72 ou 71. 72, 72, não sei bem certo as datas. Mas o departamento de física funcionava lá na reitoria, nos anos 69, por aí assim. Lá na reitoria, no edifício Dom Pedro. Como houve a reforma em 60 e quanto? Reforma foi lá por 70, 70 e qualquer coisa, 71 ou 78, desculpa, 71, 68, 69, houve a reforma. E aí os professores das escolas isoladas, por exemplo, aqui tinha o curso de engenharia e o grupo de professores deles. Lá tinha o grupo de agronomia, o grupo de professores deles. E aí tinha na agronomia professor de física, tinha na engenharia professor de física. Com a reforma, a ideia da reforma é colocar todos os professores de física no mesmo ambiente, numa mesma... Então, o que aconteceu? Veio o professor de física da agronomia, veio da engenharia A, da engenharia B, e aí físico mesmo, eram com formação de física, eram poucos, não eram muitos. Ou eram ex-aluno, como Herbert Cardoso, que era ex-aluno e entrou aqui. Eu tenho um nome, eu não vou lembrar o nome de todos, me lembrei do Herbert Cardoso agora só por sei que ele era um dos mais velhos, gostava de eletrônica. Então, juntou esses vários professores. Então, aqui foi um período eu acho, de difícil administração. Porque, para quem quer tocar o curso de física como era o carro-chefe, ele não encontrava o apoio daqueles outros que vinham de outros institutos ou departamentos. Né? Então, mas em suma, eram 4 professores doutores que levavam o curso de física aqui para o lado dos físicos, pensando na melhoria, na qualidade, de conquistar espaço, pensando no futuro ter uma pós-graduação, coisa assim. Eram eles, o Liu Kai, que era um professor chinês, veio garoto aqui para o Brasil, da China, né, mas estudou aqui e fez engenharia química. E tinha mestrado, doutorado no Rio de Janeiro. Era o professor René Robert, que era um professor fez engenharia elétrica e se apaixonou por física e foi fazer o mestrado e doutorado em São Carlos. É o professor César Cusatz, que também da engenharia química, formado em engenharia química, e ele foi para São Carlos fazer... Não, primeiro ele foi fazer o mestrado acho que nos Estados Unidos, acho que não me engano, puxa, não vou lembrar a cidade, mas ele foi para os Estados Unidos, e depois veio e faz o doutorado aqui. E era o Vicente Roberto Dunck. Vicente Roberto Dunck. O Vicente Roberto Dunck, ele fez o mestrado e doutorado em São Carlos. Então aqui teve grande influência de São Carlos. Você vê, um professor do Rio de Janeiro e 3 professores de São Carlos. Sim. Né? Teve grande influência de São Carlos. E realmente esses professores, em termos de pesquisa, eram reconhecidos, né, nas instituições de fora, e foi eles que tocaram o início aí. Lógico, depois foram aparecendo outros, o Gilberto Kremer, né, o Ricardo Rodrigues, né, que foram... O Ricardo foi professor aqui? Foi professor aqui. Ele foi professor aqui, ele entrou em 76, se não me engano. Não, 74. Ficou trabalhando um período e foi direto fazer o doutorado na Inglaterra, com o professor Michael Hart. E o Ricardo é um cara excepcional, né? Ele foi aluno aqui também? Ele foi aluno de engenharia civil. Ele foi aluno de engenharia civil. Mas na época, isso que é interessante, né? O César Cusatz sempre teve a capacidade de chamar alunos.
fazer física. Né? O Ricardo, o próprio Kremer, Gilberto Kremer, o Carrano, outro professor que está no Rio de Janeiro, deve ter se aposentado também. E outros professores aí, o Bicalho e outros professores, eu não vou lembrar. O César tinha a capacidade de encontrar os alunos na turma e chamar para vir trabalhar. Eu vim fazer física. Né? E lá eles faziam um estudo programado de determinados conteúdos e apresentavam um seminário. E assim eles cresceram. E ele achou o Ricardo, achou esses que eu comentei, e você vê, o Ricardo foi uma sumidade. Você vê que o que ele foi capaz de fazer nos últimos anos, né? Sendo diretor do Sintro e sendo o principal cabeça do Sintro, tanto do antigo LNLS como do Sirius. Né? Infelizmente, ele faleceu agora há pouco tempo, né? E foi uma perda irreparável para todos nós, né, que conhecíamos ele. É uma pessoa excepcional, muito excepcional. Então, e o César que trouxe esses caras para a física. Então, o Gilberto Kremer era engenheiro civil, o Ricardo engenheiro civil, o Bicalho era físico, o Carrano, o Carrano faz muito tempo que eu não vejo o professor Carrano. O Carrano, ele fazia medicina, mas era amigo dos demais aí. E vindo nessa reunião, vou fazer física. Ele fez a física aqui, também um cara muito bom. Foi fazer um mestrado, doutorado em São Carlos, e ficou em São Carlos. São Carlos não deixou ele sair. Eu acho que foi a Federal, na época, estava se formando a Federal, e foi contratado lá, ficou por lá. E depois, se não me falha a memória, eu não sei, o Maurício Lepinski depois foi orientado de doutorado do Carrano, porque o Maurício Lepinski, interessante, o Maurício Lepinski entrou aqui como professor, num certo momento, ele queria, não sei como foi o negócio, não sei detalhe, mas ele pediu demissão e foi fazer o doutorado com o Carrano no Rio de Janeiro. Depois, terminou, passou, foi para São Carlos, o Maurício Lepinski, ele veio aqui fez concurso de novo, né? Que agora é o mais recente, nós temos o Maurício Lepinski com a gente aí. Mas então, desses três professores que nós temos aí, é só o César Cusatz e o Dunque que estão vivos. Os demais já faleceram. Né? Não, foi uma época assim, foi uma época que 4 professores tinham que carregar o curso com disciplinas pesadas. Com as disciplinas, digamos, o curso. Né? Depois dos 4 Halliday, esses quatro professores que tinham que carregar. Mas aí que tinha um negócio, tinha também as disciplinas de educação. A educação era lá na filosofia. Então, nós tínhamos aulas aqui de... e outra coisa, aquilo era para sexta à tarde o curso de física. Aí, de repente, começou a ter disciplina de manhã, disciplina à tarde, e foi seguindo com disciplina de manhã à tarde. Horário assim, picadinho, né? E na educação, as aulas eram à tarde. Puxa, só vou lembrar o sobrenome de um professor lá, Bartelmes. Vou lembrar o nome dele, Bartelmes. E aí tinha psicologia da educação, didática, psicologia, didática, tinha mais umas 2 disciplinas lá, cara. Talvez alguma metodologia. Tinha metodologia, tinha aquela uma que nós íamos na escola. Estágio, né? Estágio, né? E aí eram professores específicos da graduação, como é hoje também, né? Então, durante muito tempo, houve até uma certa ideia, uma certa vontade, uma certa proposta de tentar fazer a educação dentro do departamento de física. E aí contratar professores específicos da educação e trazer essas disciplinas para cá. Mas você sabe como que é? Essas disciplinas têm
é departamento de setor de educação. Não é fácil liberar o conteúdo, as disciplinas de lá e trazer para cá. E também a comunidade aqui também não via com muitos olhos, dentro do nosso departamento, ter um grupo de professores ligado à educação. Então isso aí, eu sei que já passou por uma cabeça de alguns, e vai passar de novo, né? Mas sempre tive... Eu não sei dizer qual que é a melhor estratégia. Eu diria o seguinte, a melhor estratégia é que os dois, tanto a educação como aqui o setor de exatas, sejam firmes e fortes, né? Para formar bem os nossos alunos. Sim. E aí, só voltando lá, então, nos últimos 2 anos, basicamente, você conseguiu uma bolsa. Sim, né? E antes, como é que você se virava? Porque você não foi para São Paulo por questões financeiras, né? É verdade. E você tinha um emprego aqui? Como é que você fazia? Então, isso aí é assim, eu trabalhei no banco, comércio, indústria, mas agora eu estou lembrando essas coisas bem de antigamente. Eu com 18 anos, né? Com 18 anos, eu tinha que fazer o exército. Naquela época era tiro de guerra, lá no interior. Você serviu? Chama tiro de guerra, servi, mas é tiro de guerra. É aquele esquema que você... todas as cidades do interior, geralmente tem esse tal do tiro de guerra, né? Só nas capitais que tem o exército instalado lá, que aí o tempo de ocupação na atividade militar, de treinamento aí, é durante 4 horas, 6 horas, 8 horas, ou fica até interno lá, depende do caso, né? Mas no interior existe o tal do tiro de guerra. Tiro de guerra começava as instruções às 5h30 da manhã e até às 8h30 da manhã. Então, eu trabalhava, na verdade, eu trabalhei desde os meus 11 anos, a questão de trabalhar. Até hoje eu vejo esse negócio de as leis protegem que o jovem não pode trabalhar. Eu digo assim, essa coisa não é uma boa, né? Tinha que poder trabalhar desde que trabalhando num lugar, digamos, que ele tenha um aprendizado. Então eu trabalhei com meu tio. Meu tio tinha um depósito de tijolo, telha e madeira, e chegou lá com meus 10 anos, quando terminei o 4º ano primário, eu acho que é por aí assim, mais ou menos. Ele falou para minha mãe, bota uma calça comprida esse menino que ele vai me ajudar. Nunca tinha botado uma calça comprida. Aí eu fui lá trabalhar. Fiquei até os 18 anos, quando eu fiz o serviço militar, que é o tal do tiro de guerra. Então, nesse tiro de guerra, a gente ia de manhã, ia lá, fazia as instruções, tal, fazia aquilo que o sargento queria, depois ia para casa. E o banco não queria. Eu já tinha um lugar no banco já pré-agendado lá, mas acontece que o banco não pegava quem estava no serviço militar, no tiro de guerra, porque um dia tinha que faltar para fazer plantão, um dia tinha que faltar para outra coisa. Então os bancos... Assim que eu terminei o tiro de guerra, eu consegui no banco Comércio e Indústria e trabalhei 6 meses só. Porque eu fiz o vestibular e passei. E aí, com esse dinheiro que eu trabalhei os 6 meses, eu passei o 1º ano. Ah, você guardou o dinheiro e... Guardei o dinheiro e passei o 1º ano. E aí, também é engraçado isso, que aí outros colegas acompanham a gente, né? Tem outros colegas que vieram do interior de São Paulo também. Ah, você vai fazer o vestibular lá? Eu também vou. Eu também vou. Aí você acaba conhecendo. Chegou aqui e encontramos uma galera de Presidente Prudente, né? Que morava na CEL, morava aqui, morava ali, ou que não. Então, tem grandes amigos meus que vieram lá e hoje são amigos e estão por aqui, né? Ficaram por aqui, né? O Edson Miyazaki é um deles, né? Mas aí aconteceu um negócio interessante. Lá na Casa Estudante sempre aparecia uma tarefa a ser feita que eles chamavam os meninos da Casa Estudante para trabalhar. Por exemplo, tinha um treco que chamava de rua, né? É assim, uma companhia queria... aqui o bairro do Jardim das Américas, ainda tinha umas casinhas, até lá no Guabirituba, aquele negócio era tudo um campadão. E passavam umas máquinas lá e estavam fazendo os loteamentos, né?
Então eles contratavam os meninos para ir conferir atestados dos terrenos. Então uma empresa pagava por um grupo, a outra empresa pagava por outro para testar, para medir. Então eu fiz durante um bom período isso aí. Os meninos lá da Casa Estudante trabalhou muito nessa região aqui. Um com uma trena numa ponta, outro com o carretel da trena, outro com a trena, e o cara que é chefe lá, que é o cara dos três, quem que fazia o papel de confiança, marcava 22 metros,35. Né? E assim, ganhava um dinheiro bom, sabe? Mas aí, aí o segundo ano foi o seguinte: o segundo ano eu conheci, um negócio chamado, que para mim foi fundamental eu ter feito esse estágio. O Sesc Portão, eu não sei que alguém comentou, naquela época a notícia ia muito pro jornal, né? Você via no jornal, coisa assim, Sesc do Portão... No caso, jornal escrito, né? Jornal escrito. Jornal escrito, né? Jornal escrito. Né? Jornal escrito. E o Sesc do Portão precisa de... Como que é? Estagiário para ensinar física. Né? E também tinha na Casa Estudante, como você tinha também, tinha Mobral, serviço do Mobral. Naquela época eu estava instalando em 72, 74, 72. Eu vim em 73, 74. 72 estava instalado o serviço de Mobral. É Movimento de Alfabetização. Brasileiro de Alfabetização. É isso, exatamente. E tinha um sujeito lá que estava no último ano da educação, lá na Casa Estudante, que ele falou assim: vocês têm condições de ser professor do Mobral. Quem faz física, matemática, educação, vão lá fazer o teste. Aí eu fui lá, isso foi em novembro, eu fiquei 6 meses nesse Mobral. E aí tinha aula nas férias, aula em dezembro, aula em janeiro, fevereiro. Então, vim dar aula no Mobral aqui na Vila das Oficinas. É uma coisa interessante, cara. Coisa interessante e de chocar, porque você ia lá, tinha uma sala cascadeiras ali, os velhinhos chegavam, tudo pessoas assim, 50, 60, 40, 30, quem quisesse. Eles queriam aprender a escrever o nome, queriam mexer. E aí tinha umas cartilhas, tinha umas coisas assim. Então a gente era treinado e chegava lá, fazia a aplicação desse método lá na sala de aula. Então era de chorar até, sabe? Você vê a gente novinho, né? E eu com 18, 19 anos, né? O senhorzinho lá, com respeito danado, né? E quando o cara conseguia escrever alguma coisa, ele chegava até a chorar. E a gente chorava junto, de emoção. Né? Bom, mas aí que surgiu o tal do Sesc. Aí surgiu a notícia do Sesc. Sesc Portão precisa de um estagiário lá, Lá fui eu, como estagiário. E lá eles pagavam um salário mínimo para ir todos os dias dar aula de ciência e de matemática. Então eu era professor de ciência e de matemática. Tinha professora de geografia e de história. Tinha um professor de português, mas não sei o quê. Que naquela época também, da mesma forma que tinha o movimento de alfabetização do Mobral, tinha a preparação as escolas particulares, elas treinavam os alunos e depois eles iam fazer um exame no final do ano. Era Madureza, se não me engano, o nome. Exame de Madureza. Então, chegava os alunos com 22 anos. Ele não podia entrar na escola junto com as crianças de 12, 14 anos. Sim. Então, o que acontecia? Foi ofertado para eles a opção deles fazerem provas específicas de português, de matemática. Então, um certo dia que no Brasil, igual tem o Enem aí, fazia a prova aí, e se passava
vamos supor, você podia vencer só português e história e não vencia matemática. Voltava depois de novo. Depois fazia no outro semestre. E assim você ia vendendo. Muitas pessoas fizeram isso, muitas mesmo. E lá, o Sesc do Portão tinha essa função social de oferecer para a comunidade. Sesc é Serviço Social do Comércio. Isso. Né? Serviço Social do Comércio. Eles tinham essa função. E lá eu conheci pessoas maravilhosas, sabe? Foi ali que eu aprendi a dar aula. Sabe? Eu ia tremendo, ia com as pernas, eu sabia que... Eles sofreram. Como o pessoal do primeiro ano aqui na faculdade também deve ter sofrido, mas quem sofreu foi esses carinhas. Eu sabia muito bem a matemática, mas ciência eu tinha que estudar tudo. Tinha um livrinho, tinha que seguir o livrinho lá. Então eu tinha uma preparação legal. E com isso a gente aprende, né? A gente vai ensinar, a gente aprende. Mas o interessante é que ali eu aprendi assim, enfrentar uma turma, ficar mais tranquilo. Foi com o Sesc Portão. Né? E teve várias pessoas ali que ganharam muito do ponto de vista de aprendizado com essa atividade de estágio remunerado com salário mínimo. Não tenho a menor ideia se isso era bom ou não naquela época, mas provavelmente para você era bom, né? O salário mínimo hoje é bom, lógico. Mantinha você lógico. Aí, né? Aí, a bolsa talvez fosse menor, inclusive, né? Não, aí não tinha bolsa nessa época. Não, digo, mas comparando os valores, talvez a bolsa fosse menor. Né? Era menos, Mas aí eu não tinha... eu vou dizer que é o seguinte, eu não vivia pendurado, não. Eu sobrava dinheiro, tá? Para as coisas que eu me metia em fazer, mas eu não era também de festerê, né? Tem uns colegas nossos aí da Casa Estudante que eram de festerê. Final de semana era baile não sei da onde, boatinha não sei da onde, e tinha um baile um sarau não sei aonde. Eu não ia em lugar nenhum, né? E o interessante nessa história toda, que agora já que você falou em questão financeira, é que Casa Estudante rapaz, a Casa Estudante é o melhor lugar, ou era, não sei, né? Para que os jovens crescessem num ambiente tanto político como profissional, porque lá tem uma série, eu não falei nada para você, tem um período de treinamento lá dentro da Casa Estudante, mas tem uma questão que é muito legal. Lá, como trabalhavam as pessoas mais velhas, pessoas do quarto ano, terceiro ano, quando eles sabiam de novidades, Então, tinha um professor de matemática aqui, puxa, esqueci o nome dele agora, mas ele era... Falei assim, olha, você está dando aula no Sesc? Vai me substituir lá no 19 de dezembro, no colégio 19 de dezembro. Lá fui eu substituir ele. Aí substituí, ele saiu, e eu fiquei com as aulas de física e de matemática nesse colégio, do ano de 75, no terceiro ano de faculdade. Então, era à noite. Você também não parava quieto, né? Não. Vou te dizer, você fez um monte de coisa também, né? É verdade. Não, eu gostava de agitar, sabe? Agitar dentro da minha capacidade, sabe? Então, e já melhorou um pouco o dinheiro. Era um colégio particular que atrasava um pouco, mas de repente eles pagavam. Foi a minha primeiro registro daqui de carteira profissional como professor, porque lá o outro era estágio. O outro do banco é bancário. Então, o registro como professor aqui no cômputo geral da universidade, eles chamaram esse tempo lá. Eu fui registrado um ano nesse colégio. E depois, logo em seguida, nesse curso com o professor César, os atos de física atômica nuclear, eu conheci duas pessoas geniais, que praticamente são meus irmãos. É o Nilson Garcia, eu quase não tenho muito contato com ele, mas hoje, né, a gente está meio longe, e o Lúcio César Listein. São dois professores de física, na época, eles professores o Lúcio, professor do Cefet, e o Nilson, professor de Santa Maria. E o Nilson dava aula de física experimental lá, e ele falou assim, tem 2 dias da semana que eu estou querendo ficar para fazer as coisas do curso, coisa assim, tal. Você não quer pegar essas aulas?
Então aí eu deixei o 19 de dezembro e fui no Santa Maria. Então aí no Santa Maria, aí também foi outro aprendizado, foi que eu fui entrar em laboratório para dar aula em laboratório. Que era novidade isso para a gente aqui, como aluno de física, nós darmos aula de laboratório, né? Não tinha essa Mas você teve aula de laboratório, né? Sim, aula de laboratório, Sim. primeiro, segundo, terceiro, Tá. todos os anos, né? Sim. Estrutura da matéria, mas lá era o seguinte, movimento retilíneo uniforme, movimento parabólico, flash, força, torque, coisas, experiências desse tipo, assim, tudo de primeiro ano. E eu fui lá então dar aula no Santa Maria. Mas aí que entra uma grande dúvida. Eu dava aula no Santa Maria e fazia iniciação científica. Aí eu conversei com os professores aqui, olha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Porque durante um período esse negócio ficou meio nebuloso. Nebuloso, a palavra certa é nebuloso. Tanto é que agora diz que pode, desde que seja ligado à área, desde que seja ligado à educação. Então eu naquela época, eu não estava fazendo coisa errada, né? Estava fazendo iniciação científica e fazendo lá. Então aí meu dinheiro melhorou. Aí melhorou. Duas fontes? Melhorou. E aí então eu já fiquei com dinheiro para ir para Campinas, para fazer, para conhecer, para coisa. Mas então foi isso. Eu vim de Prudente, enfrentei essas para ganhar os tostões aqui para poder viver. Eu enfrentei essas, tudo coisa meio longe do curso de física, né? Mas é coisa pessoal, né? Mas o que é importante que aqui nessa sala era a sala do seminário, que os professores vinha da USP, vinha da Unicamp, vinha São Carlos, vinha fazer uma palestra e tentar levar alunos para essas instituições. Vinha caçar aluno. Sim, sim. Porque lá estava começando o doutorado, o mestrado, e não tinha gente. Sim. Então, o que eles fizeram? Vieram aqui, chegou na minha época, na época de outros colegas, como Taneide, outros professores aí, bom, se você quiser ir lá, eu pago sua viagem. Ah, é? Então eu fui para Campinas conhecer o professor Catixa, ele pagou a viagem, com dinheiro da FAPESP, né? Eu fui para São Carlos conhecer o Instituto de Física lá. Quem me levou, Milton é outro que vinha para cá. Sérgio Mascarenhas, acho que foi. Sérgio Mascarenhas levou para conhecer lá. E eu acabei optando por fazer um mestrado em professor Catixa, né? Mas isso é importante. Chegava no mês de outubro, mais ou menos, essa sala enchia de alunos, vinham os convidados. Alguém que vem dar um seminário sobre algum tema e já falava no final que estava contando com quem quisesse ir para lá. Então, eu acho que naquela época tinha uma cativação maior por alunos, né? Não sei. Eu acho que isso ainda tem, né? Só que agora não se paga mais a viagem para a pessoa ir. Né? É verdade. Tá um pouco mais complicado. Mais concorrência, né? Mas foi bom tempo. Tudo coisa legal que eu passei, sabe? Foi um aprendizado e tanto nessa vida. Você começou com o César fazendo a parte de instrumentação. Você sempre gostou dessa parte? Sim. De montar coisas e desmontar coisas? É que veio conclusão engraçada. Até o tema meu de mestrado, não sei porque o professor Catixa me deu um tema lá, cara, que é para desenvolver um monocromador. Olha como as coisas se encaixam. Montar. Desenvolver um monocromador. Isso foi na Unicamp, né? Na Unicamp. Porque, então, mas eu vou chegar lá. Depois, com o Ricardo também teve muita coisa de instrumentação. Sempre fui com a instrumentação. Né? Eu ia falar da instrumentação. Então, aqui quando eu conheci o César, ele contou para mim qual era o objetivo. Então, era instrumentação. Eu estava doido para ver o interferômetro funcionar. Né? E aí foi feito, o interferômetro funcionou. Aí no segundo ano ele me deu um desafio. Não,
vamos ver se esse interferômetro funciona no vácuo. Aí nós fizemos uma caixa, aí tinha um professor que tinha... Nós não tínhamos oficina mecânica aqui, tá? Uhum. Nós tínhamos que ir lá pedir permissão para o professor da mecânica, que a mecânica tinha, cara. A mecânica tinha, era um espetáculo. Tinha 40 tornos lá, tudo mascote, tudo torno bonitinho para os alunos aprender, fazer. Tinha não sei quantas fresas e tal. Solda, tinha um monte de coisa, solda oxigênio, tinha tudo. Era o brinco que era a oficina mecânica de treinamento dos alunos aqui. Você não tem ideia como era. Foi... É o seguinte, é questão de muda o currículo, né? Uhum. Mas eu fui lá pedir para o professor Valfried e ele deixou eu pegar e mexer na solda. Acontece que o meu irmão, nessas brincadeiras lá de Empresa Prudente, quando o meu irmão... eu sempre estava na oficina do meu irmão, no final de semana. E meu irmão trabalhou sempre com torno e solda. Então, volta e meia, ele dava uma tarefa. Ó, passa o alargador desse negócio aí. Experimenta, pega no torno, desbaça esse treco aqui. Né? Então, aí você já vai pegando o jeito, né, de mexer com as mãos. Então, meu irmão, eu devo isso ao meu irmão. Quando eu tinha 10 anos, meu irmão já me ensinou a ler paquímetro. Porque tinha que fazer medida lá no treco. Ó, tem que medir assim, assim, assado. Né? Nossa, eu não entendia aquele treco. Eu também não. Não entendia aquilo. Ele falava que era, você aceitava. Porque ele falava, ó, não tá vendo que é 13,22, porque esse risquinho coincide aqui, esse risquinho coincide lá. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Até o 13 eu ia. As frações era duro. Mas, então eu já tinha essa mexer com a mão, eu já mexia mais ou menos bem. E o César propôs fazer essas coisas, e por quê? Não tinha técnico aqui. Não tinha técnico. O técnico César foi conseguir aqui já nos anos 78, mais ou menos assim, quando eu não estava aqui, eu já estava em Campinas fazendo mestrado, que ele com o laboratório já precisava ser, e conseguiu um técnico, que é o Carlos Scorsato. E o Carlos Scorsato começou a trabalhar com o César. Quando chegou o Ricardo, o Carlos Scorsato se aproximou muito do Ricardo, tanto é que o Ricardo, todo conhecimento de eletrônica, e o Carlos Scorsato é um cara que gosta de eletrônica, gosta demais. O Ricardo, quando deixa aqui o departamento e vai para São Carlos, lá nos anos 80 e qualquer coisa, 83, 84, o Ricardo leva o Carlos, porque o Carlos conhecia bem de eletrônica e muito interessado. É um técnico que se não media esforços para fazer aquilo que era necessário fazer, sabe? E tanto é que o Ricardo, quando foi para o Sintro, levou o Carlos Scorsato também. O Carlos Scorsato, além de ser era um grande amigo, faleceu, mas é um grande amigo, ele hoje continua no Sintro. Possivelmente, eu acho que ele vai bater o recorde, eu acho que é o mais velho. Eu acho que é o mais velho, porque o Carlos Scorsato, quando ele trabalhava lá na casa de projeto, quando tinha uma casa lá numa vila, quando o Sintro começou a se desenvolver, alugaram uma casa lá Santa Helena, se não me engano, alugaram uma casa e eram umas 10 pessoas que trabalhavam ali. Eu acho que uma dessas 10 é o Carlos. Não, eu acho que é a única. Qualquer dia vai ter o mais velho funcionário. Vai ter uma placa lá para ele. Então, mas sempre mexi com instrumentação. E aí, quando fui fazer o mestrado, o professor Catixa ele colocou na mesa assim 3 temas. Assim. Aí, como eu já sabia aqui que era monocromador, que era cristal, uma coisa e outra, ele tinha um tema lá que era desenvolver um monocromador que, num trabalho passado, tinha alguém descoberto lá que o monocromador aumentava a intensidade por um fator 10. Nossa, aí, por que isso assim? Aí qual desses você escolhe? Aí eu disse, eu vou escolher o monocromador. Aí eu fiz então, minha tese de mestrado também foi instrumentação. Desenvolvi um monocromador, do jeito que se pretendia.
Mas só que o aumento da intensidade, ela não ocorria pela geometria. Ela acabou ocorrendo quando aquele sujeito lá encontrou o fator 10, é porque o cristal utilizado, ele tinha defeitos. Então tinha um grão muito grande e outro grão pequeno. Um grão grande é o chamado cristal mosaico. Mas um mosaico que quando o sujeito jogou, ele jogava aqui, tinha pouca intensidade. Jogou aqui, tinha pouca intensidade. Aí jogou num grão desse, aumentou 10 vezes. E toda a ideia era tinha que desenvolver o polimento. Eu fiquei polindo o cristal, acho que um ano, acertando o ângulo e tal, e até chegar a essa conclusão que a geometria não faz aumentar. Não, faz aumentar, mas é um fator 2. Esse fator 2 a geometria aumenta. Então foi essa a conclusão. A geometria aumenta por um fator 2 e o fator 5 foi que pegou num grão. 2 vezes 5, 10. Né? Então foi nessa direção. E aí quando eu vim para cá, aí que está aqui o seguinte, quando eu vim para cá, o professor César já queria que eu terminasse o mestrado e eu viesse para cá. Então, eu vim como professor substituto. Eu não vim como contratado. Então, vim como professor substituto, fiquei aí, dei as minhas primeiras aulas como professor substituto, vim em novembro, fui contratado em janeiro, alguma coisa assim, e depois, passaram 2 anos, um ano, apareceu um concurso. Um concurso para física experimental e para como que é o negócio? Física experimental. Tinha 5 vagas. Isso foi em 80, né? Em 82. 82 ou 81, não tenho certeza. Física experimental tinha 5 vagas. Aí eu e o Bicalho passamos em último lugar. Passamos em 4º e 5º lugar. Vê se pode. Eu e o Bicalho viemos no mesmo lugar, da Unicamp. Nós entregamos não a cópia da tese, comprovante de que fez o mestrado. Declaração da entidade lá, fomos lá, pegamos a declaração da entidade e colocamos no nosso pacote de documentos, né? Não colocamos isso é maturidade, né? Não colocamos a cópia, mas nenhum lugar dizia que tinha que colocar cópia da tese de mestrado. Conclusão, todo mundo teve os pontos com o mestre? Com o mestre. E vocês como graduado? E como graduado, eu só tive a cópia só do... Então nós ficamos em 4º e 5º lugar. Embora as nossas notas do experimento fosse uma das melhores. Né? Então você vê como são as coisas. Agora, mas foi com inexperiências. Mas eu achava que isso não era relevante. O cara fez, tem documento lá que o cara fez. Mas eu acho que hoje tem que ser assim mesmo, tem que ter o documento, né? Mas foi na experiência mesmo, paguei o pato. Podia ter sido até reprovado, né? Pois é, né? Mas deu tudo certo. Daí você entrou como aí como professor... Não, professor assistente? O que era? Auxiliar? O concurso era para auxiliar de ensino. Mas como eu tinha um mestrado, eu já ia direto para assistente. Era isso. E depois teve um concurso que era para ser de assistente, que também nós nos inscrevemos. Mas o de assistente, por uma razão qualquer, nunca saiu. Então ficou só esse concurso. É que depois, nesse período, teve ali, aí tem uma situação estranha em toda... Nesses anos de 81 a 82 a 81, eu acho que 82 para 84, 85, tinha umas greves, muita greve. Porque existia muito professor chamado professor colaborador. Existia uma diferença entre o professor visitante e o professor colaborador. O professor visitante, que era o meu caso, eu ganhava com o nível de mestrado. E o professor colaborador ganhava como nível de assistente. Uma coisa desse tipo. Mas é o professor colaborador que dava aula, a mesma coisa aqui. Só que o de assistente tem que vinculado a um trabalho de pesquisa. Então, já que eu vim para cá, junto com o professor César, começamos a trabalhar em pesquisa.
E quem era colaborador dava a mesma número de aulas, né? As 8 horas, né? E não fazia pesquisa, Uhum. mas ganhava menos. Uhum. Mas aí teve uma pressão até das instituições, porque precisava gente efetiva para trabalhar. Sim. Não dá para viver só com os professores colaboradores. Chegou até 10 professores colaboradores aqui. Uhum. 10 professores colaboradores em 50 professores de física, que naquela época era bastante. Uhum. 10 colaboradores. E aí teve uma lei, apareceu lá de repente depois de uma greve, tá bom, nós encampamos aos professores colaboradores. Então, muitos professores que eram colaboradores naquela época e que não fizeram o concurso, ou fizeram o concurso, mesmo esse concurso para auxiliar, eles foram reprovados, eles entraram, esses 10. Uhum. Então, alguns desses que estavam junto comigo eram professor colaborador. Uhum. Né? Então, então teve duas, não sei exatamente qual ano, foi entre 82 e 85, teve uma coisa assim, que as greves levavam realmente a contratação de gente naquela época, contratação de gente que precisava de gente, e era e tinha uma liderança interessante na época, sabe? A liderança política da universidade, porque eles não eram tudo reitores indicados pelo governo federal. Não eram reitores eleitos. Uhum. E os professores estavam indo também numa direção de queremos eleições. Uhum. Queremos eleições. E foi essas greves, sempre ela entravada, ganhava alguma coisa, mas perdia uma grande parte, mas perdia muitas vezes as eleições. E o pessoal tinha tal da lista tríplice. Uhum. Mandava para o governo Figueiredo, o governo Figueiredo, a lista, fazia uma eleição até, por sinal, aqui. Sim. Indicava, e ele escolhia escolhia o terceiro. Ixi, aquela era uma briga, né? Sim. Aqui, era uma confusão aqui, quando ele escolhia o terceiro. Uhum. Quando o governador, o presidente, presidente, escolhia o primeiro, estava tudo em paz. Mas quando não, e teve várias situações assim. Uhum. Aí a gente tem que conversar com um sujeito mais que lembra da época política, né? Minha cabeça na época, cara, estava voltada ao laboratório. Uhum. Muito voltada ao laboratório. Nossa, como diz, às vezes eu fico pensando, agora que eu tenho neta, né? Eu acho olha, você passa o tempo brincando, né? Quando eu tinha filho, rapaz, eu deixava os moleques do lado, a filha do lado, eu esquecia que tinha filho, sabe? Não tava a cabeça só aqui. Uhum. É impressionante isso, como esses 40 anos a gente vive aqui dentro, como a gente se envolve e a cabeça fica só aqui dentro. Casa parece que é um lugar que vai tomar banho, jantar e dormir. Escuta, e quando você estava aqui na graduação, você teve vários colegas que foram colegas teus como professores, né? Vários colegas que foram depois... Sim, então, não, e deixa eu comentar. Teve vários colegas da turma de 73, a Neide Kazuo Kuromoto. E virou professora? Ela virou professora. Assim que eu tinha entrado aqui no mestrado, feito concurso, no próximo concurso ela veio, ela fez, ela passou, foi trabalhar com o professor Dunk. O Wilson não, o Wilson ele era anterior a mim, o Wilson Soares, ele era anterior a mim, mas ele demorou um ano para se formar. Uhum. Ele entrou nessa turma de que era colaborador. Uhum. Né? Aqui tinha uma professora antiga chamada Paula, que ela se aposentou cedo, que também ela depois de mim, mas ela começou a ser colaboradora, foi professora durante
muito tempo. Quem mais? Ixi, tem bastante. Não, mas não são muito, não. Como chama ele, aquele da aula de física experimental? Não posso esquecer o nome dele. Da aula de física experimental lá, que se aposentou também. Fez um mestrado com o René. Beleze? Beleze também. Ele foi aluno depois de mim, mas das engenharias. Ele foi trabalhar com o René, e aí gostou de física. É esse caso que o cara gosta de física, depois fez concurso aí e entrou depois. Não teve, sim. Agora, dessa turma de 83, cara, dessa turma de 73, desculpa, eram 8 sujeitos. Esses 8 sujeitos, todos eles foram fazer o mestrado, doutorado, todos eles, que formou no mesmo ano. Sim, tá? sim. Todos eles estão trabalhando em universidade. Estão pesquisando. O Achete, por exemplo, o Achete é um Carlos Alberto Achete. Ele não entrou aqui, ele foi fazer o mestrado no Rio, e lá no Rio ele ficou. Hoje ele é coordenador, chefe de grupo lá do pessoal que trabalha com vácuo, né? E com sputtering, essas técnicas de superfícies, né? O que foi colega nosso aqui, a gente chamava ele de Paulista, mas o nome dele é Carlos. Não, deixa agora. Bom, ele foi para o Rio também, ele é coordenador de laboratório lá de física nuclear. Então tem alguns que foram para engenharia. Quem foi para o Rio foi para engenharia. Porque acho que tinha engenharia nuclear lá por causa de Angra, né? Agora, uma coisa que tinha aqui, e aqui foi um grande centro de formação de gente para engenharia nuclear. Não sei se você já ouviu falar. O tal do SICTEM. Não, isso não. Então, nessa sala que está aqui Ixi, é um segredo. Daqui, onde nós estamos, aqui, ó, dessa sala do corredor, que vai aqui é P04, né? A próxima é P05, né? P06, P07, até no final. Ali era o laboratório especial. Mas também era o laboratório de práticas do SICTEM. E ali também era o lugar que as aulas eram dadas nessas salas por aqui assim, aulas teóricas de preparação, jovens que estão no último ano de engenharia e que desejassem entrar na engenharia nuclear do Rio de Janeiro. Então, SICTEM, qual o nome, que é a abreviatura disso? SICTEM. Centro de Preparação, alguma de pesquisa em energia nuclear. Tá? E o professor Rodolfo Ullmann, o professor, que era o professor que dava aula de estrutura da matéria aqui, de experimental, que coordenava essa coisa, tinha mais professores que coordenavam. O Léo Barsotti, o famoso professor da matemática, dava aula para esse grupo. Isso aí funcionou, eu não sei exatamente quando começou, mas ele foi até 75, 76, 77, por aí assim. E todos os alunos de física, muitos alunos de física, ficavam curiosos. O que esses caras aprendem lá dentro, você entende? Então, na verdade, aprende matemática. O que é matemática? É o livro Arfkin, de cabo a rabo. A toda matemática. Lembra o livro Arfkin, que era 2 volumes? Agora são 4, né? Arfkin, não, desculpa. Não, Arfkin não. Era o livro de matemática superior. Errei o autor, hein? Tem não, do Kreisig. Kreisig, é isso, exatamente. Eram 2 volumes. Então fazia um volume num semestre, outro volume no outro semestre. Para aprender equações diferenciais, fazer a modelagem das reações nucleares. Isso, tinha que fazer isso agora. Então eles aprendiam, tinha matemática e física nuclear. E isso aí dava um subsídio para o pessoal ir fazer a prova no Rio de Janeiro. Como lá também tinha, no Rio de Janeiro, esse curso de treinamento. Isso era mantido por alguém ligado à energia nuclear. Isso funcionou aqui, foi um atrativo muito grande para muitos jovens que faziam engenharia aqui. E entrava, né, o próprio que foi professor aqui, Vicente Roberto Duncan, ele foi aluno dessa turma, não sei em que ano, tá? Deve ser mais velho. E ele foi fazer, o mestrado dele foi em energia nuclear. Depois que ele foi para doutorado em estados sólidos.
Então teve coisas boas aqui nessa época. Só que a gente não entrava muito nisso aí não. Eu, por exemplo, quando eu fiz a disciplina física nuclear, eu não me atraiu muito o tema. É muita energia. Para um negócio muito pequenininho, né? Entendi, um lugar só, né? Um lugar só. E meio perigoso. Entendi. E aí você veio aqui como professor, e daí vocês tinham um grupo de pesquisa? O grupo de pesquisa era coordenado sempre pelo professor César Cusatz. Já tinha o LORX? Já tinha o LORX. Quando eu terminei o mestrado, já tinha o LORX. Já tinha o Ricardo, que estava na Inglaterra fazendo o doutorado. E quando eu cheguei em novembro, eu comecei a dar aula, e como chegou em janeiro, fevereiro, o Ricardo chegou com a mala, isso em 80. Chegou e começamos a fazer planos. Né? E nessa época o César tinha ido para Bristol. Então o Ricardo veio para cá e o César foi para lá. Então eu fui contratado no lugar do César, porque o César queria passar lá um período lá. E aí nós ficamos um ano junto. Aí chega o César e o plano continua. E lá pelas tantas, eu comecei você tem que fazer o doutorado. Assim, eu também quero fazer o doutorado. Mas eu tinha o plano de fazer o doutorado, como eu vou fazer? Eu vou para São Carlos, vou para Campinas, em que tema eu vou fazer, né? E aí, o César e o Ricardo, se você quiser, vamos ver se a gente pode fazer um doutorado de sanduíche. Olha que inovação na época, não tinha isso. Ou seja, você faz uma parte aqui, faz uma parte lá. E conversou com o professor Mascarenhas, de São Paulo, com a professora Ivone. Nossa, gostaram da ideia, porque eles também estavam pensando em fazer coisas assim, porque, por exemplo, eles tinham pessoas que eram excelentes pesquisadores lá no Nordeste, não sei aonde, mas não tinha infraestrutura. Eu tinha infraestrutura teórica, alguma coisa, mas não tinha infraestrutura de cursos, disciplinas. Então, eu sei que na discussão com o colegiado do Instituto de São Carlos, quando foi proposto isso, teve pessoas que foram a favor, teve pessoas que foram contra, né? Mas, afinal, venceram as pessoas que foram a favor. Então, foi feito um acordo assim. O departamento me liberou e eu fui lá fazer as disciplinas. Em São Carlos? São Carlos. Quando chegou um certo tempo, eu já terminei as disciplinas, vim para cá e já fui trabalhando no projeto, enquanto que estava lá estudando ótica de raio-x, coisa assim. Porque, embora eu trabalhava com raio-x, eu nunca tinha estudado ótica de raio-x. Eu vim conhecer ótica de raio-x com o Ricardo e com o César. Porque é um formalismo diferente, né? Da gente atacar o problema do espalhamento de raio-x por partículas, né? E na teoria dinâmica, na ótica de raio-x é a teoria dinâmica, então o mecanismo todo mundo oscila junto, então é onda eletromagnética mesmo, que está casada com a onda incidente, que é a onda difratada e a onda refratada, né? Então, fiz isso. Comecei, o Ricardo estava aqui, tinha um certo tema que nós estávamos atacando, o problema, mas só que chegou em 81 começou também a ventar a ideia do síncrono. Tem até Vamos falar sobre isso daqui a pouco. A ideia do síncrono, em 81 ventou. Teve a primeira reunião, que foi no Rio de Janeiro, no CBPF. Eu tenho até, não sei se eu joguei fora, mas até tinha aqui, quando estava limpando minha sala, os livros daquela reunião, cara. Cada um apresentando, ficava olhando, nossa, quanto tempo. Fiquei olhando os tempos atrás. Olha como que era um negócio lá há 40 anos atrás, hein? Há 30 anos atrás, hein? Poxa vida. Então, o Ricardo apresentou um tema de monocromadores,
outro apresentou outro, outro apresentou outro. Eu sei que o Ricardo ali se expôs para toda a comunidade e o pessoal, o cara é competente, tal, tal, tal. E o pessoal de São Carlos começou a armar, já que eu estava lá, em São Carlos mesmo, começou a armar também para ele ir para lá. Quer dizer, eu fui por meu interesse, né? Sim. Mas o pessoal de São Carlos começou a puxar o Ricardo. Mas não porque o cinto estava mesmo incipiente ainda. Sim, sim. Não tinha. Mas o São Carlos queria o Ricardo e o Ricardo era muito competente. Eu sei que o Ricardo acabou indo para São Carlos. E já quando ele estava trabalhando em São Carlos, eu ia para lá, fazia as coisas aqui, ia para lá, levava as coisas para fazer aqui. E a gente foi trabalhando aqui no laboratório, trabalhando aqui na instrumentação que ia utilizar no meu doutorado também, né? E foi indo, até que depois o Sintro já estava em andamento, o Ricardo já foi escolhido para ser um dos diretores, né? Teve o diretor científico, diretor administrativo, lá tem uns cargos lá. O Ricardo foi escolhido como diretor de máquina, sei lá, alguma coisa assim, não sei se é de máquina, qual o nome que se dá, mas alguma coisa assim. Então ele ficou responsável por toda a instrumentação. E lá em 89, em 89 eu defendi o mestrado. Doutorado. Fui para lá, aí... No teu caso, o sanduíche foi um sanduíche interno, né? Porque você ficou entre São Carlos e aqui, né? Hoje em dia, sanduíche é uma parte aqui e uma parte fora do país. Isso. Mas naquela época começou a ventilar esse mecanismo de abrir o leque para as pessoas fazer interação entre pesquisadores de vários lugares, né? Bom, eu diria o seguinte, a gente sabe isso, graças a essa minha permanência aqui, dedicação exclusiva, foi que nós fizemos muita coisa aqui no laboratório. Então, toda a parte de interferometria, todo o porão, digamos, lógico, o professor César era o principal que era coordenador, você entende? Eu era o magrinho, digamos assim. Eu era professor e era o aluno de doutorado. E o Ricardo, estando longe, mas a gente conversava. O César, pode dizer que foi embora ele não goste de falar, que ele foi um orientador, né? Mas foi mais ou menos isso, né? E aí deu tudo certo. Ficamos por aqui. E aí agora, quando você está por aqui, tem umas coisas malucas, né? Porque o chefe de departamento vê você por aqui e fala, olha, você não pode dar aula de uma disciplina lá? Está faltando professor daquela disciplina? Então, umas 2 vezes eu fiz isso, sabe? Dando de licença, mas dando aula não, depois a gente resolve o problema mais para frente, coisa assim, sabe? Então, foi. Então, assim, uma vez eu conheci o Ivo na disciplina de mecânica e estatística. Eu fui dar a disciplina de mecânica e estatística, conheci o Ivo lá. Daí, como aluno, né? Como aluno, né? Na verdade, você deu aula para várias pessoas agora que estão aqui, né? Que estão aqui. Deixa eu ver quem está aqui, eu nem sei. Ou que já. João, que estão aqui, mas pode ter se aposentado. Ah, sim. Sim, tem que se aposentou, sim. Você deu aula pro Marcos Gomes? Marcos Gomes foi... sim, o Marcos Gomes, isso é importante falar. O Marcos Gomes foi aluno de física experimental. Ele foi monitor de física experimental. Meu lá. Aí foi que ele aproximou do raio-x para fazer. Ele gostava de programas e o professor César precisava passar os programas de Basica, que ele tinha feito em Basica, que era fácil o programa. E aí o Marcos Gomes transformou em QuickBase, que é alguma coisa assim, sabe? E o Marcos Gomes, sem dúvida. Deixa eu ver aqui embaixo. O Marcos Gomes é uma estrela, cara. Foi um aluno muito bom. Muito bom. Muito bom. Depois ele foi ele não quis trabalhar com a parte experimental, ele foi trabalhar com o professor Cheng e com o Liu Kai. Começou com mecânica estatística, mas depois... eu acho que não tem mais ninguém, não. Ivo.
O Ivo já foi, né? Com o Viana, não? O Viana, sim, Viana, oh, é verdade. O Viana, cara. O Viana foi aluno de iniciação científica. Como foi o negócio? O Viana, naquela época não existia tal da bolsa. Na minha época que eu fui dar aula com o Viana, o Viana começou, ele queria fazer, ele tinha uma ideia de fazer física. A gente ouvia muito o que os alunos querem fazer, né? Ele dizia assim, tem um negócio de bolhas, eu quero entender negócio. Eu acho que, se não me engano, é isso, física das bolhas, né? E ele fez um negócio, montou uma traquitana de fazer física das bolhas, eu acho que foi uma coisa assim. E a gente ficava lá na sala PE, onde tem aula de engenharia hoje. É verdade. Laboratório lá em cima. Eu tenho aula de engenharia. Eu ficava, a nossa sala era no fundo, ficava ele e eu lá, com iniciação científica. Mas naquela época, eu acho que o Viana não teve bolsa. Eu acho que ele não teve bolsa, porque foi na época que só tinha mestrado, não tinha doutorado. Então, quem tinha mestrado não conseguia bolsa. Não podia pedir. E aí você terminou o doutorado, começou aqui voltou pro grupo como doutor, sim, e aí? Sim. Como é que foi? Aí continuamos. Aí eu dei uma parada, sabe, assim, no laboratório, porque eu vinha de um sistema de trabalhar muito no laboratório, e aí eu dei uma parada. Isso não foi bom. Mas aí me dediquei ao laboratório de física experimental. Bastante ao física experimental. Porque isso aí tem uma coisa assim, hoje você vê montado o laboratório de física experimental, todo lado, aquele lado é física experimental, digamos, 1 e 2, aquele lado de cá 3 e 4, né? Mas naquela época, quando eu era aluno e quando tem várias mudanças além, né? Mas era uma confusão, sabe? Você tinha sala de laboratório, mas o material ficava tudo numa outra sala lá. Você tinha que pegar os trecos, os instrumentos daquela sala e trazer para cá. E os professores não gostavam muito. Era confuso, hein? Você leva, mas você traz, hein? Estou emprestando que é para você, hein? Mas senão eu não emprestava. Mas foi indo que depois a gente foi adquirindo confiança e conversei com o professor Jordão na época. Professor Jordão, que era o professor que dava aula de física experimental desse lado de cá. E o professor Valdir, era outro professor dos antigos aí. Eu posso levar as partes de mecânica, tudo para o lado de lá? Não, tudo não, você leva uma parte. Aí eu levei uma parte para lá. E aí depois que foi contratado o Reinaldo, e aí o Reinaldo foi organizando, isso aqui de mecânica vai aqui, isso aqui de mecânica vai ali, essa bolinha vai lá. Esse treco, e foi que nós começamos a comprar material. Nós compramos comprar material quando teve uns projetos aí de... eu não vou lembrar o nome dos projetos, mas revitalização dos laboratórios, algumas coisas assim, e compramos. Depois veio o professor Vido, teve a compra de novos materiais, teve depois equipamento Pasco, várias compras do equipamento Pasco nós fizemos, que deu a modernidade, né? Mas a física experimental que eu fazia lá, puxa, eu diria que eu gostava muito, porque tinha conteúdo. Eu preparei uma apostila, né? Preparava uma apostila e entregava para os alunos. Até numa época nós chegamos para manter o laboratório, nós fizemos o seguinte, nós vendíamos a apostila para o aluno com 5, vamos supor, custava 10, ficava em R$6, nós vendíamos por 10 e esses 4 ficavam numa caixinha, a gente pegava e comprava. Precisava comprar um termômetro, comprar uma coisinha assim, mas isso nós acabamos, né? Isso foi um período, nos alertaram, isso aí não pode fazer, porque a universidade tem dinheiro para fazer essas coisas, só tem que organizar, mas você sabe que a gente pedia. Chegou ao ponto, uma vez eu queria fazer uma experiência com medir capacidade térmica. E eu aprendi lá em Campinas com o professor lá de física experimental, que a gente podia fazer certos experimentos. Eu fui monitor da disciplina lá de física experimental durante o meu mestrado. E
E uma das coisas que eu usava calorímetro, usava garrafa térmica. Que ideia boa. Então, eu pedi para comprar garrafa térmica, a professora me chamou, a diretora do setor me chamou lá em cima. Para que você quer comprar garrafa térmica? Tantas garrafas térmicas. 8 garrafas térmicas. 8 garrafas térmicas de 250 ml. Para colocar, fazer experiência. Você vê como que é o negócio. E falei para ela que ia fazer experiência, não comprou. Porque então tem umas coisas, estou contando isso aí, umas coisas malucas que aconteceu no passado. Aí. A gente se arrepia até, porque é uma coisa que é um calorímetro. É uma garrafa térmica, um termômetro, não é isso? E as pecinhas de aço que a gente usava, o calor específico, era uma pedra ou era um fazia ali, e fazia um negócio legal, né? Então teve muitas coisas que nós fizemos aqui, rampa de lançamento de esferas para estudar o movimento parabólico e estudar cinemática, digamos assim, né? Outras coisas. Olha, fizemos muitas coisinhas aqui, aproveitando o que tinha. Lógico, com a instrumentação mais moderna, PASCO, essas coisas deixaram de funcionar, elas estão lá guardadas. Né? Mas a rampa é utilizada até hoje. Essa ideia da rampa para estudar o movimento parabólico, eu fiz eu fui aluno orientado pelo Aruí, professor Aruí, lá da Unicamp, né, quando eu fui monitor. Mas tinha um professor italiano que ele tem um livro sobre esses experimentos. Cara, ele trata com todo detalhe, a colisão bidimensional, as esferas caindo, com as posições das esferas, você tira a velocidade inicial e velocidade final dos projetos. Então, coisas assim que nós implementamos aqui, que é muito legal. Colisão. Ou seja, é aquele exemplo do Halley. Você vê o exemplo do Halley, uma esferinha colidindo com a outra e elas sofrem a colisão bidimensional. Né? Então aquilo acho que motivou muita gente Era complicado para fazer, mas motivou muita gente a resultado.